Olá, passando aqui para a gente falar um pouquinho sobre a transição da parte teórica para a parte prática que vocês já estão finalizando. A aula está na íntegra lá na plataforma, mas aqui é para tirar algumas dúvidas. Então, vou compartilhar aqui o material para a gente não perder tempo. Bom, o ritual de passagem aí da unidade 5 para a parte prática é um relatório que vocês vão me enviar contando, né, uma mediação, contando ou uma conciliação. Então, vocês vão criar um cenário fictício aí, né? Vão contar uma história. Pode ser um caso tirado da plataforma, inspirado na plataforma, pode ser um caso inspirado em alguma mediação, conciliação, um conflito que vocês tenham vivenciado, ou vocês podem mesmo criar um. Então, vocês vão listar e explicar as etapas da mediação, vocês vão contar o caso, um breve resumo do caso, vão falar sobre as etapas, sobre os princípios e pelo menos 5 ferramentas, tá bom? Que vão ser aplicadas aí no seu caso. Então, a estrutura de 15 a no máximo 35 linhas. Vale 10 pontos e eu aprovo com acima de 7 pontos. Vocês vão trabalhar o contexto, né? A questão, as técnicas, 5, por favor, descrição das etapas e falar sobre alguns dos princípios aí que a gente estudou nas aulas. Tudo bem? Mandem no meu e-mail e me avisem no meu WhatsApp. Que a declaração de abertura é um checklist, vocês receberam, a gente fez na aula também, mas vocês podem levar esse checklist quando vocês tiverem o estágio da co-conciliação ou da co-mediação. E até mesmo quando vocês forem certificados, no início, vocês podem levar aí para ajudar, tá bom? Ahn, aqui são um resumo das etapas, né? Das etapas da mediação, também ajuda lá no relatório, olha só. Início da mediação, declaração de abertura, né? A gente já sabe. Pode ser que em câmara privada tenha pré-mediação. A segunda etapa é a reunião de informações com as narrativas das partes e com o resumo feito pelo mediador. A identificação do quis, o que é quis, Patrícia? Questão, interesse, sentimento, né? Então vai ter a pauta da agenda, dos temas que serão trabalhados, esclarecimento dos interesses, cálculos, pode ser que tenha reunião privada, depois a resolução das questões aí com a negociação, e o registro, que é o termo aí de encerramento, tá? Isso aqui é só relembrando. Então, aqui a gente vai entrar na parte prática. Concluímos a parte teórica, vão receber a declaração e vamos para a parte prática. São 60 horas, tá? Pode ser feito no fórum, pode ser feito no Sejusc ou em câmara privada credenciada ao Tribunal de Justiça, na porcentagem de uns 20, 25% das 60 horas, para quem conseguir fazer em câmara, tá bom? Qualquer dúvida, me perguntem. Ahn, Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, Sejusc. No Sejusc, a gente tem sessão de conciliação, sessão de mediação, e elas podem ser pré-processuais, a pessoa se dirige até o Sejusc ou faz através do sistema e abre aí uma reclamação, né? Pede aí uma sessão de mediação e de conciliação. E pode ser, e aí é agendado, e no caso de não acordo, é arquivado definitivamente, tá? E pode ser processual, pode ser que o juiz mande para o Sejusc, para que tenha tentativa aí de um acordo através da mediação ou da conciliação. São 60 horas, tá? Capital São Paulo e comarca São Paulo, tá bom? A gente está falando de São Paulo. Aqui é só uma lista exemplificativa. Então, na área da família, a gente tem alimentos, revisional, divórcio, guarda, visitas. E olha só, geralmente na família as sessões são de mediação. E por quê? Porque as relações são continuadas. E, no cível, muitas vão ser de conciliação. Por quê? Relações pontuais. Deixem para preencher o relatório que eu vou mostrar aqui embaixo. eh, no final dessa conversa, só quando vocês terminarem a sessão, porque pode ser que na área da família seja um conflito, não tem filhos, eles só querem regularizar, o conflito é muito leve, e aí vocês podem colocar que é conciliação, em alguns casos específicos. E no cível também. Por exemplo, um caso.
de acidente de trânsito, né, que seria clássico de conciliação. Pode acontecer, como já aconteceu, de a moça ter batido o carro no carro da suposta amante do marido. Então, virou uma mediação, porque as relações eram continuadas. Então, antes de assinar lá o xizinho, se é mediação ou se é conciliação, espera terminar a sessão. Combinado? Hum, é obrigatória a presença das partes, tá bom? Se a parte estiver ausente, não vale para hora de estágio. Microfone, câmera são desligados durante as sessões de mediação e de conciliação, a não ser que o gestor do Sejusc combine com vocês de vocês ligarem, porque, por exemplo, numa comarca muito pequenininha, pode ser que se conheçam e tem a questão da confidencialidade, ele pode pedir para se apresentar antes. Não é comum, mas pode acontecer, tá bom? Sessão agendada. Qual é a finalidade da gente fazer o estágio? Aprender, obter conhecimento, correto? Então, a gente vai precisar de toda a nossa escuta ativa, da comunicação verbal, da comunicação não verbal, durante todo o procedimento. Então, Patrícia, será que se eu tiver lá como advogada, posso aproveitar para fazer estágio? Não, não pode, não conta como horas de estágio. Será que, por exemplo, se eu estiver exercendo uma outra atividade, se eu estiver trabalhando como conciliador, por exemplo, de um juizado especial que eu atuava, eu posso aproveitar como hora de estágio? Não, não pode. A resolução não aceita. As horas não serão computadas para fim de estágio. Vocês têm que estar lá como observador, co-conciliador, co-mediador, na função correta, que é para conseguir analisar todas as técnicas que a mediadora, a conciliadora utilizaram, tá? Combinado? São 60 horas, correto? 30 horas na conciliação, 30 horas na mediação. Tranquilo. Dessas 30 horas dentro da conciliação, 20 horas são de observação. Vocês só vão observar e anotar nos relatórios. Não vai conversar, não vai falar, não vai concordar, não vai discordar do mediador nem das partes. É observar, certo? Então, passando essas 20 horas de observação, aí pode ir para a co-conciliação e a conciliação, tá bom? Recomenda-se que a realização do estágio em conciliação em causas cíveis, especialmente, sejam feitas perante o Sejusc ou os fóruns, né, nas varas, mas no juizado especial, um pouquinho de moderação, porque não há tantas técnicas assim lá disponíveis, tá bom? 30 horas de conciliação, 30 horas de mediação, 20 horas de observação na conciliação, 20 horas de observação na mediação. Dentro dessa, observando, anotando os relatórios, anotando o que precisa ser anotado lá, que eu vou mostrar no final dessa aula. 5 horas como co-mediador, 5 horas como mediador. Então, são 20 horas de observação e 10 horas aí como co-mediador. Porque geralmente vocês vão estar juntos do mediador ou do conciliador, que é habilitado no Sejusc, no tribunal, no NUPEMEC, através da resolução 125 de 2010, tá bom? Aqui em causas especiais, perante ser justo, vara da família, que tem muita mediação, então é mais recomendado, tá bom? Vocês vão receber, provavelmente, quando vocês vão enviarem os e-mails para os Sejuscs, as orientações, tá? Então não se preocupem muito. Caso não recebam, a gente já está dando aqui já os feedbacks, tá? Vocês vão preencher os relatórios. Para o cômputo das horas de estágio, as partes devem estar presentes. Na sessão, o estagiário deverá observar até que fase a negociação andou. Não precisa ter acordo para cômputo das horas, tá? Elas serão computadas independente de ter ou não acordo, mas as partes precisam estar presentes e precisa ter andado ali a sessão, tá? Vocês serão certificados por competência. O supervisor, que no caso aqui sou eu tenho a liberdade de determinar que a realização de novos estágios até que as competências autocompositivas estejam suficientemente desenvolvidas para a sua
certificação. Então, para não reprovar um aluno que não foi muito bem, a gente pede para refazer algumas horas de estágio. Eu vou mostrando onde que ele errou, o que que ele pode acertar e aperfeiçoar. Tudo bem? Combinado? Se for presencial, o aluno vai comparecer, né, com uma antecedência compatível com os trabalhos do Sejusc. A sessão às 14 horas, chega às 13, né? Chega com antecedência, não vai chegar tumultuando. Deverá desenvolver suas atividades de forma harmônica, né, com as sessões de conciliação e mediação, sem interferir no ambiente, não é para concordar com as partes, para concordar com o mediador, é para observar, e quando estiver na função de co-mediador ou co-conciliador, auxiliar ali, né, o mediador e o conciliador, tá? Conforme o combinado com o próprio profissional. As conciliações e mediações serão realizadas mediante a autorização do gestor, que vai alocar o aluno para a realização da sessão com o mediador ou o conciliador que já é ativo no Sejusc, tá? Para sessões virtuais, vocês vão enviar um e-mail para o Sejusc. Olha só, eu, né, a Arquimediar, nós vamos enviar um kit estágio e nele vão os endereços e os telefones de todos os Sejuscs da capital e das comarcas de São Paulo. São mais de 240. Então, vocês vão escolher aquele que vocês querem fazer e mandar um e-mail para cada um. Não manda tudo em cópia, porque eles não ficam satisfeitos com isso, tá? Parece que você está querendo atuar em qualquer um. Então, escolham, manda um para cada um e-mail dizendo que você quer iniciar a fase de estágio. Eles já estão acostumados, faz parte da política pública do Tribunal de Justiça. Então, eles vão receber e, tendo vaga, eles já vão lá encaminhando o e-mail, né, para vocês entrarem na sessão. Quer ver? Ó? O gestor da unidade irá autorizar e informar a pauta com as datas e horários das sessões que vão ser realizadas. Você responde informando quais os dias e horários vocês podem realizar. Aí ele envia o convite e você acessa a sessão virtual normalmente. O conciliador e o mediador, o conciliador e o mediador, antes da sessão, ele consulta aquelas partes, né, para perguntar se eles têm, se eles autorizam a presença de vocês naquela sessão. Se eles não autorizarem, o jogo continua, vocês vão para a próxima, tá? Se autorizarem, ok, tá tudo certo. E por que isso? Porque pode ser que tenha alguma questão muito confidencial, muito íntima e não se sinta à vontade, tá bom? Havendo autorização, você acessa. O aluno deverá manter seu microfone e câmera desligados, né, nas atividades de observação. Deve anotar o início, término, conforme eu vou mostrar aqui no relatório já já, aqui embaixo. Após o término do estágio naquele Sejusc, você vai solicitar ao gestor, no mesmo e-mail, no mesmo corpo de e-mail, não fica mandando novos e-mails, é sempre no mesmo e-mail, a declaração de comprovação. Não deixa para o final, não deixa para aqueles 10 dias, de repente ele sai de férias, ele muda e vocês perdem as horas. Então faz o pedido porque fica registrado e eles já vão enviar também essa declaração comprovando que vocês fizeram as horas lá. Isso também já é de praxe, não se preocupe. Então, tá vendo? O gestor vai enviar um e-mail para você, confirmando que esteve presente na sessão virtual, discriminando a data e o horário. Você vai encaminhar ao supervisor do seu estágio as fichas de controle de horas, que está aqui embaixo, eu já vou mostrar, acompanhada do e-mail do gestor da unidade onde realizou o estágio, tá? Vocês não vão receber cópia do termo de acordo, e é importante deixar aqui fixado que os termos compartilhados no chat não podem ser copiados em respeito ao princípio da confidencialidade, nem com relação aos dados da parte, muito menos gravar a sessão. Tudo bem? Vocês vão realizar o estágio em entidades que promovam a conciliação e a mediação em caráter oficial, em sessões conduzidas por conciliadores e mediadores certificados, conforme a Resolução 125 de 2010. Eu já falei isso ali, né? Então, pode ser Sejusc, Vara Civil, Vara da Família, Juizado Especial.
Zeta modulação, Câmara Privada sempre credenciada ao Tribunal de Justiça. Os documentos são instruídos pela declaração de presença, assinada pelo gestor, chefe de seção lá do Sejusc, e um controle de presença para cada Sejusc, tem um controle, eu vou mostrar já aqui embaixo. Tá? Os documentos vão ser escaneados e enviados dentro do prazo previsto no cronograma. É vedada a apresentação parcial dos relatórios. O que ele quer dizer isso? Vocês vão me mandar, ao final das 60 horas, todos os estágios. Então, vem a declaração de horas. Se for virtual, é o e-mail, né, do gestor. Se for presencial, é o relatório que vocês vão ver aqui. E logo após o relatório, para cada sessão, um relatório. Primeiro, declaração de horas, depois o relatório. Tudo em PDF, em até no máximo 2 arquivos. E a gente combina que quando vocês começarem a fazer, vocês me mandam os primeiros aí, para eu ver se vocês estão na direção certa. Porque eu já vou dando uns toques, ó, isso aqui você faz, vai por aqui, vai por ali, a alternativa aqui está meio diferente. Então a gente já vai. Estando alinhado isso aí, bola para frente. Relatórios depois de um ano, vocês têm um ano a partir da data da declaração da parte teórica para realizar os estágios, tá? Então, fora desse prazo, você perde, né, o curso. Então, tem muito tempo aí, vai fazendo conforme vocês forem conseguindo, mas não deixem tudo para a última hora porque não dá tempo. Que o modelinho lá da declaração. Ó, lembra que eu falei para vocês colocarem um xizinho? Depois que vocês observarem toda a sessão, a conciliação, lado esquerdo, lado direito e mediação. 20 horas de observação, conciliação, 20 horas de mediação. Quando vocês terminarem essas 40 horas, só após terminar essas 40 horas, é que vocês entram na fase de co-conciliação e co-mediação. E aí você avisa o gestor, olha, Sejusc Central, Sejusc Santana, Sejusc São Caetano do Sul. Terminei as 40 horas de observação, vou começar a iniciar a fase de co. E, na verdade, a conciliação e a mediação, vocês também estarão em conjunto, né, em co, com o mediador e o conciliador, porque ele que assina a sessão. Então, aqui sempre tem aquela observaçãozinha do lado no 3, você marca, quando é ali o 3, você põe o 3 e põe, se eu fosse o conciliador. Põe só a sua observação. Esses relatórios vão em Word para vocês. Então, vocês podem mexer nele à vontade, tá bom? Pode ser escrito à mão, pode ser digitado. Então, tem o número do processo, relatório, estágio número 1, mediador, vocês põem o nome se quiser, o seu nome, dia, local, horário, término, resumo sucinto do caso, quais as posições de cada parte, quais são os pedidos iniciais de cada parte. Se for uma petição inicial, é o pedido que foi feito ali. O que elas pedem? Bem simples. Então, quais os interesses de cada parte? O porquê elas pedem o que elas pedem, ou o para que elas pedem o que elas pedem. Exemplo da laranja, lembram? Para diferenciar a posição do interesse, posição, duas crianças querem a mesma laranja. Posição, quero a laranja. A outra criança, quero a laranja. Interesse, o porquê elas querem a laranja, ou para que elas querem a laranja. Feita essa pergunta, a gente entra no campo do interesse. E uma que é para casca ser utilizada na aula de artes, por exemplo, da escola. E o outro que é o suco da laranja. Então, o interesse de um é o suco, o interesse de outro é a casca, uma única laranja satisfaz integralmente o interesse das duas crianças, tá bom? Que é a diferenciação. Opções geradas. As opções são as opções geradas durante a mediação, a conciliação, estão apostas na mesa. Então, depende de um e outro aceitar. Então, um vai oferecer, sei lá, 5.000 de pensão, a outra vai pedir 2.000 de pensão, só consigo pagar 2.000, outro pede 5, eles fazem uma composição de, então, para chegar pelo menos uns 4.000,
eu consigo desconto numa escola que é maravilhosa, onde eu dou aula, ou onde meu amigo dá aula, eu consigo uma bolsa, e aí vai complementando. Então, são essas opções, dando exemplos, e existem inúmeras variáveis, tá? Vocês vão ver o que eles vão criar lá de opções, onde eles consigam chegar a um acordo, tá? E aqui, ó, quais as alternativas? As alternativas é o plano B, é a melhor alternativa sem acordo. É um elemento de poder fortíssimo. É aquilo que eu faço se eu não chegar na minha meta. Então, quando eu me retiro da mediação, da conciliação, o meu plano B é melhor do que aquilo que foi discutido lá na sessão e de mediação e de conciliação. Então, é mais difícil a gente descobrir o plano B, às vezes muito mais fácil em reuniões individuais, e às vezes a gente consegue. Mas uma dica aqui, por exemplo, a alternativa não depende da outra parte, né? Então, se eu não vender o meu imóvel porque eu preciso de X em dinheiro, eu vou alugar. Então, eu não vou fazer acordo para vender aqui porque não vai adiantar no meu caso. Então, o meu plano B é alugar e é melhor do que receber essa quantia aqui que não me satisfaz. Beleza? Então, a alternativa aqui, por exemplo, se não conseguir detectar, continuar com o processo judicial ou desistir do processo judicial, tá? O plano B, melhor alternativa sem acordo, eu vou continuar, tá? Se vocês não identificarem. É subjetivo isso. Quais as técnicas autocompositivas foram aplicadas pelo mediador? Indique as falas que justifiquem a resposta. Quais as técnicas? Deem uma olhada no manual, na sexta edição, Manual de Mediação Judicial. Acho que é a partir da página 2, 3, 4. Então, a gente tem parafraseamento, recontextualização, resumo, silêncio, afago, rapó, tem perguntas, tem uma série de técnicas. Vocês vão colocar aqui qual foi a utilizada pelo mediador. Das técnicas apontadas, quais poderiam ter sido melhores aplicadas? Ah, ele poderia ter feito uma pergunta, ele poderia ter usado o acolhimento, ele poderia ter feito uma sessão individual. Qual a técnica aqui, tá? Ahn, Na minha opinião, das técnicas apontadas na questão 5, vocês identificaram que o mediador e o conciliador, porque são eles que estão sendo, né, observados aí por vocês, o que você teria feito de diferente? Aí você justifica. Bom, em vez de eu ter feito o acolhimento, o afago naquele momento para a parte, eu teria feito uma pergunta, né, uma pergunta aberta, ou uma pergunta circular narrativa que trouxesse uma parte que está fora daquele contexto para lá. O que você, por exemplo, o que você acha que ele faria se ele estivesse aqui nesse momento? Então a gente vai vendo aí qual seria uma técnica diferente, né? Quais os pontos para você foi o de melhor aprendizado naquela sessão? E para você a sessão foi de mediação ou de conciliação? E aí depois você escreve aí, você vai lá e anota se é de conciliação ou de mediação, tá bom? Aqui é o controle, se for presencial é esse, né? Então você vai colocar local, data, hora de início e término, número do processo da reclamação, nome e a assinatura do gestor. Tem que ter a assinatura dele, do chefe, do Sejusc aqui, e ao final o seu. Lá nos relatórios é só a sua assinatura, tá bom? Aqui é do mediador, do chefe do Sejusc, do responsável, ou do juiz, claro. E então você tem 1, 2, 3, 4, 5. Então você fez 5 sessões no Jabaquara e anula. Tem outro, cada um desses para cada Sejusc. O outro para Santana, o outro para São Bernardo, o outro para Jundiaí. Onde vocês forem fazer, vocês usam um desse para cada um, se for presencial. Porque se for online, antes de eu falar de se for online, aqui, 1, 2, 3, até 10, né? O próximo, gente, começa com 11, 12, 13, 14, e assim sucessivamente, porque fica mais fácil depois de vocês colocarem aqui, ó, o, aqui no relatório. Aqui, tá vendo? Ó? Fica mais fácil do que começar do 1 novamente, tá? Uma dica. E outra dica importantíssima, em vez de colocar a hora do início e a hora do término, quando vocês forem computar, coloquem em minutos. Não coloquem 1h10, né? Porque vai ser muito, coloca, por exemplo, sei lá, se for 1h10, né? 60 minutos mais 10, 70 minutos. Ou faça isso na planilha do Excel, porque senão depois é muito mais difícil de somar.
as 3.600 horas. Então, você põe na cabeça, acho que dá 3.600, faz o cálculo, 60 horas. 3.600 minutos. Então, muito mais fácil você fazer dessa forma. Vai colocando aí no Excel, tá bom? E começa aqui também a partir do 11. E falando aqui do online, é mais ou menos assim a declaração de horas que vocês vão receber dos Sejuscs, tá? Cada um tem o seu padrão, é óbvio, mas aqui é um para vocês terem ideia. Tem o nome, eles fazem a declaração e eles assinam o e-mail. E olha só, tá vendo? Tem o nome, a sala virtual do Sejusc, do horário, participou como observador, como co, e a assinatura dele que vai no próprio e-mail. Qualquer dúvida, vocês me perguntem. Se for urgente, no meu privado. Se for algo que possa ser compartilhado aí com seus colegas no grupo do WhatsApp. A dúvida de um pode ser a dúvida de muitos, tá bom? Fico aqui à disposição. Qualquer coisa é só me perguntar. Vambora, hein? Tem um ano aí.